Essa parte do treinamento é uma das partes mais importantes. Define realmente tudo que a gente viu até agora. Porque até agora a gente viu toda a parte de criação de funcionários, a gente viu a parte de criação de unidades e locais de serviços, a gente viu a parte de criação dos eventos que são lançados na folha. E agora a gente vai entrar efetivamente na parte de operacionalização das tarefas. Eu costumo ter um grande apreço por essa parte do treinamento, porque é a que define realmente tudo que a gente viu até agora. Tá? A gente fez todo o input, a gente viu toda a parte de inserção de dados, inserção de informações, e agora vamos entrar nessa aba de movimentação. Como o próprio nome já diz, agora é a parte de movimentação do sistema. Tá? Eu vou começar por esse primeiro item, que é o item de tarefas. Tá? Cliquei nele aqui e aqui já aparece de cara, como eu tenho mostrado para vocês, os filtros das tarefas. Se eu clicar diretamente nesse item, né, nesse pesquisar, vai estar sendo gerada todas as minhas tarefas, né, aqui a lista de todas, vai estar aparecendo para mim a lista de todas as tarefas que eu tenho no meu orçamento. Aqui no caso um orçamento fictício, tá, que foi importado para dentro do sistema. E aqui eu tenho dizendo onde cada tarefa está alocada, né, no caso aqui, ó, todas as minhas tarefas do primeiro pavimento, segundo, enfim, tá? Então o que é que acontece? Mais uma vez, eu vim aqui em movimentação, tarefas e pesquisei. Automaticamente, todas as minhas tarefas foram geradas. Ah, Joaquim, mas eu não quero ver todas as tarefas, eu quero somente as tarefas do meu primeiro pavimento, do meu segundo pavimento. Aqui em cima são os filtros. Como eu tenho mostrado para vocês, ó, sempre são filtros. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, minha torre teste, meu primeiro pavimento. E olha só gerei as tarefas do meu primeiro pavimento. Da mesma forma que eu posso fazer para todos eles, ó. Segundo pavimento e por aí vai. Ok? Então vamos lá, agora vamos trabalhar com essas tarefas. Como eu mostrei para vocês, a gente já criou as equipes de trabalho, tá? A gente criou as nossas equipes e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essas equipes, alocando elas nas tarefas. Ou, como eu disse anteriormente, a gente tanto pode fazer a alocação da equipe com a tarefa, como a gente pode estar alocando o funcionário à tarefa, como a gente pode estar também alocando o funcionário ou a equipe a um pacote de trabalho. Pacote de trabalho eu vou mostrar para vocês como é que cria no próximo vídeo, ok? Eu estou aqui com a minha lista de tarefas, tá? Do meu terceiro pavimento. Eu tenho aqui o valor orçado para cada uma, tá? Que eu defini nesse ambiente de teste. Vocês estão vendo que não tem nada alocado em nenhuma dessas tarefas, ou seja, não tem nenhum funcionário pronto para fazer essas tarefas. E também aqui, consequentemente, não tem nada pago, até porque a gente não fez a medição ainda. Então vamos começar a trabalhar com essas tarefas, ok? Primeira coisa, eu tenho aqui esses itens, certo? Esses 4 ícones aqui. E o que é que acontece? Esse primeiro ícone, vocês não precisam estar se preocupando com ele, certo? Esse íconezinho aqui de associação à qualidade. E aqui, ó, quando eu coloco o meu cursor em cima da tarefa, nesse lixeirinho, o que é que ele está me dizendo? Que essa tarefa, como ela foi importada via CSV, como a gente viu lá a importação das tarefas do orçamento, ela não pode ser deletada, ok? E outra, mesmo que ela pudesse ser deletada, isso precisa ser feito de acordo com aquela gestão que eu falei lá da hierarquia de cada gestor da obra, né? O que nem todo mundo pode chegar e deletar essas tarefas do orçamento. E aí não faz sentido. Então vamos começar agora por um passo importantíssimo, que é o que? A alocação. Vamos alocar aqui. Vocês viram onde eu cliquei? Deixa eu voltar aqui de novo. Ó, eu vim aqui nesse meu ícone aqui, que é esse homenzinho aqui. Eu vou clicar nele aqui. Eu acho que é um homenzinho, então vamos clicar nele. Ok? Pronto. O que foi que eu fiz?
eu estou num ambiente agora em que eu vou fazer a alocação das minhas equipes, ou funcionários, ou terceirizados e autônomos. Vocês estão vendo aqui o valor da minha atividade, está aqui descrevendo qual é a minha atividade, que é a minha atividade de estrutura. Está aqui mostrando o meu valor orçado, 1.400.000 aqui, foi o que eu supus. E o saldo está completo, ou seja, eu tenho um saldo de 100%. Então o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu devo fazer? Não é nem o que é que eu posso, não. O que é que eu devo fazer aqui? Nesse caso, eu estou alocando uma equipe ou um funcionário ou um terceirizado a uma atividade específica. Não estou montando pacotes de atividades. Aqui é uma tarefa só, tá? Porém, como vocês estão vendo aqui, eu posso alocar uma equipe a uma tarefa específica. Não obrigatoriamente eu tenho que ter um pacote e uma equipe, certo? Então eu vou fazer aqui, no caso, como se fosse uma equipe. Eu vou selecionar aqui, tá vendo? Eu cliquei aqui, eu tenho a opção de equipe, funcionário terceirizado. Vou selecionar uma das equipes que a gente criou. Ok? Valor. O que seria esse valor? É o saldo que eu tenho para fazer a alocação. Nesse caso aqui eu estou com 100% disponível. Porém, eu não vou fechar essa atividade com um valor total de 1.400.000. Vamos dizer que eu tenha fechado ela por um valor aqui de 1 milhão. Hipoteticamente, eu estou economizando aqui 400.000, tá? Isso é como eu falei para vocês, você sempre pode trabalhar com até o valor total, que no caso de 1.400.000. Porém, você nunca vai poder passar por 1.401.000, não. Aí você teria que solicitar uma adição desse valor, no caso, que é o item que eu vou mostrar para vocês, que é a solicitação de verba adicional. Mas, a priori, vamos ficar aqui com esse valor de 1.400.000 e eu estou fechando lá por 1.400.000, tá? Minha equipe, né? Como eu selecionei a equipe, automaticamente esse terceiro campo aqui, meu sistema só vai puxar as equipes. Então, deixa eu ver isso aqui, as equipes que a gente criou. Eu vou estar usando aqui uma de alvenaria, vamos supor que fosse essa, que foi uma das equipes que a gente criou, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, quando eu coloquei aqui alve, automaticamente ele já me mostrou a seleção das equipes que começam com esse nome. Então selecionei aqui, ó. Pronto. O que foi que aconteceu? Eu selecionei a minha equipe, defini o meu valor, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que já baixou para o saldo de 400.000 apenas. Por quê? Porque eu já utilizei 1 milhão. E automaticamente, o que aconteceu aqui? Apareceu a minha lista de funcionários que compõem essa equipe. Lá na criação das equipes, vocês estão lembrados que a gente passou pela definição dos pesos de cada funcionário naquela equipe. Como assim? Quando a gente estava lá e foi criar as equipes, vocês lembram que a gente definiu o que cada funcionário, o peso de cada funcionário naquela equipe. Então, quando eu faço essa alocação com aquela equipe dentro da minha atividade, o sistema ele automaticamente já vai ratear o valor de cada um. Lembra que a gente pegou esse funcionário aqui, apesar de ter a mesma função desse outro, e colocou um peso maior para ele, ó? Então a gente alocou 1 milhão, tá lembrado? Então o que foi que aconteceu? Ficou 500.000 para quem tem um peso maior, certo? 150.000 para outro e 350.000 para outro. Ou seja, o peso influenciou na hora da alocação. Ele automaticamente dividiu a alocação de acordo com o peso de cada um, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o meu 1 milhão todo distribuído para os meus 3 funcionários. Nesse momento, eu posso definir o líder da minha equipe. Vamos colocar esse pedreiro aqui, que a gente definiu ele como um peso maior. Basta clicar nessa estrelinha, ok? A gente já definiu o nosso líder de equipe, ok? O que acontece? Nesse momento, vocês estão vendo que eu tenho o meu saldo de 400.000 reais, nesse exemplo aqui. E esse meu saldo aparece aqui, ó, pontos e barra valor, para que eu possa redistribuir esse saldo. Então, nesse momento da alocação, eu já defini o que cada um vai estar recebendo de acordo
com a alocação que eu fiz e o peso que eu defini na minha equipe, porém eu posso estar também distribuindo esse saldo que tem. Sabe, Joaquim, mas eu não quero distribuir esse saldo. Esse saldo aqui foi o que eu estou economizando da minha tarefa. Então, se eu não quero distribuir esse saldo, automaticamente eu venho aqui, ó, e concluo. Pronto. Concluí a minha alocação. Vocês verem aqui, ó. Vamos selecionar aqui de novo a minha tarefa, ó, torre teste. O meu terceiro pavimento, ó. Vocês viram aqui, ó, a estrutura, o valor orçado de 1.400.000 e alocado somente 1 milhão, tá? Então, eu já defini a minha alocação, eu fiz a minha alocação, meu primeiro modelo de alocação, que é a equipe ligada a uma tarefa específica. A partir daqui, eu já posso imprimir a minha carteirinha, tá? Ó, se eu vir aqui, ó, ele já vai gerar o meu PDF com o valor da minha carteirinha. Abrindo aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu defini a minha equipe, tá aqui dizendo qual a minha tarefa, o local dela, o período de execução. Tá vendo aqui em negrito, ó, foi o nosso líder que a gente definiu e o valor que cada um vai estar ganhando. Ou seja, eu já tenho uma carteirinha definida para essa minha equipe, ok? Vocês estão vendo o seguinte, sabe, Joaquim, por que esse período aqui permaneceu dessa forma? Porque lá na hora da alocação, vocês viram que a gente não mexeu em período, né? A gente não definiu esse período lá naquela hora. Quando eu faço a alocação dessa forma, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai puxar essa data de início e término de acordo com o meu planejamento inicial. Ou seja, quando eu fiz a minha inserção dessa tarefa de estrutura dentro do sistema, eu defini a minha data de início e término planejada. Tá? Nesse caso aqui fictício, eu não defini essas datas. Por isso que eu acabei colocando aqui a mesma data de início e término. Tá? Ou seja, eu não fiz a inserção do meu planejamento nesse modelo. Sabe, Joaquim, mas não é essa a data que eu quero. Lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo mexer nessas datas. Nesse primeiro momento, vamos focar apenas na questão da alocação, que foi o que eu fiz agora. Então, a gente fez a alocação da nossa equipe, definiu o valor, não redistribuímos o saldo e, consequentemente, geramos a nossa carteirinha. Até aí, tranquilo, né? Então, vamos lá. Após ter gerado a nossa carteirinha, eu estou aqui pronto para entregar a minha equipe de trabalho. Esse seria o primeiro momento, ok? Agora vamos fazer de outra forma. Vamos fazer a alocação agora de uma outra tarefa aqui. Supor que eu vou fazer minha alocação, estou pegando uma outra tarefa agora de alvenaria, somente a um funcionário específico. Então vamos lá. Aqui eu selecionei aqui como se fosse um funcionário. Marquei para que sejam retirados os bloqueados inativos, retirar todos os que estão sem treinamentos. E esse campo aqui, ele está desmarcado por quê? Porque nesse ambiente de teste eu só tenho um centro de custo. O que seria um centro de custo? Vamos supor que a tua empresa tenha contratado o Paytask para 3, 4 obras. Então, cada obra é um centro de custo. E dependendo da minha hierarquia de usuário, eu posso estar selecionando, se eu selecionar aqui essa flag, ó, ele vai aparecer os funcionários de todas as obras, tá? Por quê? Porque pode ser que em algum momento eu tenha que utilizar um funcionário de uma outra obra para executar o meu serviço. Enfim, esse remanejamento de funcionários entre as obras é bem comum. Às vezes acontece de você ter que utilizar um funcionário de uma outra obra e, porém, você tem que alocar ele no teu centro de custo, porque ele vai estar consumindo do teu orçamento, apesar de estar alocado em outra obra. Então, automaticamente eu marcaria esse flag para quê? Para que apareça aqui o nome de todos os meus funcionários da empresa. Ok? Nesse caso eu não vou marcar. E vamos fazer aqui a alocação. R$45 mil, vamos dizer que eu tenha fechado aqui por 40 mil. Vou selecionar aqui, vamos supor que quem vai fazer essa tarefa seja o José. Pronto, você vê que quando eu digitei José, automaticamente já puxou a minha lista de funcionários que começam com esse nome. Lembrando, todos os inativos e os que estão desbloqueados. Ok? Então eu vou selecionar aqui o José. Pronto. Olha só o que foi que ele fez. Como é só um funcionário,
ele automaticamente pegou o valor que eu defini, 40 mil reais, e alocou o meu funcionário. E eu tenho aqui ainda um saldo de 5 mil reais que eu posso estar distribuindo novamente. Se eu colocar aqui, ó, distribuir saldo, ó, como só tem um funcionário, ele vai alocar os 45 mil, tá vendo? Ó? Ou seja, ele redistribuiu os 45. Deixa eu voltar aqui, ou seja, distribuiu o saldo. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Alocação. Tá aqui meu funcionário, ó, que já está alocado com o valor completo. Tá? Nesse exemplo, eu vou deixar ele com o valor cheio. Fechei para ele o valor de 45 mil. Eu vou lá, bem simples, ó. Concluo. Vamos voltar aqui para nossa atividade. Olha só, está alocado os 45 mil completo. Eu venho aqui em ações e faço a impressão, a geração da minha carteirinha. Tá vendo? Ó? Terceiro pavimento, data de início e término, qual a atividade e o valor que ele vai estar ganhando. Ou seja, aloquei e posso entregar para o meu funcionário. Essa é a primeira parte relacionada à questão da alocação dos funcionários, certo? Vamos para um outro ponto agora, também bastante importante, continuando aqui, ó, nessa caixinha de ações, tá? Vou clicar aqui, ó. Outra coisa, eu tenho aqui duas caixinhas ações, né? Como eu tenho falado sempre para vocês, tudo de novo que é para ser criado dentro do sistema sempre vão ser essas caixinhas azul aqui, ó, azul escuro, que ficam no canto direito superior da tela, tá? Daqui a pouco eu vou passar por elas. Então vamos lá. Eu vou agora selecionar essa de minha alvenaria para continuar a questão do meu uso dessa caixinha aqui azul. Um outro item, além da impressão da minha carteirinha, vocês estão vendo que tem aqui, ó, verba adicional. Isso é muito importante, isso é um segundo ponto já, que é a questão de solicitação de verba adicional. Eu vou passar por ele agora, tá? Isso exige bastante atenção também, que é o quê? Eu tenho uma tarefa aqui de alvenaria, no qual eu orcei 250 mil reais para que ela seja executada no terceiro pavimento. Ah, mas eu não consigo executar essa tarefa por 250 mil reais. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar uma verba adicional. E essa verba adicional geralmente é solicitada pelo gestor da obra, engenheiro, que identifica alguma falha no valor orçado dessa tarefa e vai precisar solicitar a mais. Então o que é que ele vai fazer? Ele é apto, tá, de acordo com aquela hierarquia que eu mostrei na criação dos funcionários, na criação dos usuários, ele é apto a solicitar essa verba. Então eu venho aqui, ó, ações, verba adicional e sou direcionado para essa tela. Pronto. O que é que acontece? Eu estou com todos os dados da minha tarefa aqui na tela. Está o código, a descrição da tarefa e o valor que tem orçado. Se eu vier aqui, ó, o valor original, tá? Coloquei o cursor aqui, me mostrou. E o valor atual, ou seja, não solicitei ainda, então eu ainda estou com o valor orçado igual ao valor atualizado. Isso aqui é bacana porque à medida que eu for pedindo verba adicional, esse histórico vai sendo alimentado aqui pelo sistema. Então vamos supor aqui que eu preciso de 50 mil reais para essa tarefa. Estou exagerando nos valores, mas para vocês entenderem bem como é que funciona. Eu posso automaticamente marcar aqui que é uma improdutividade, ou seja, eu estou com um problema de improdutividade dentro da minha obra e eu já gastei o valor todo e não consegui terminar minha tarefa. Então, eu posso marcar essa flag aqui já dizendo que foi um problema de improdutividade, porque lá na frente eu vou ter um histórico dizendo quais foram os meus problemas de improdutividade, os problemas de improdutividade que aconteceram dentro do meu sistema, dentro da minha execução dessa tarefa, e vou poder, em um outro momento, em uma nova obra, ajustar para que isso não aconteça novamente. Eu vou tirar aqui esse improdutivo, né? Foi mais para exemplificar. E o que é que acontece? A justificativa, vamos supor, valor orçado difere do quantitativo real da obra. Estou dando um exemplo aqui, tá? Estou dizendo aqui que esse valor que foi orçado, 250 mil reais, ele foi orçado em cima de um quantitativo inicial,
Porém, durante a execução eu identifiquei que esse valor, esse quantitativo é maior. Eu tinha 100 metros de alvenaria, vamos supor 100 metros quadrados, e eu identifiquei que agora eu tenho 150 metros, ou seja, aconteceu uma falha na hora de tirar o meu quantitativo, consequentemente foi orçado de forma errada. Então, eu posso adicionar essa justificativa aqui, né? Eu escrevo aqui minha justificativa para estar solicitando essa verba extra. E o que é bacana, eu posso entrar aqui no meu computador, no meu desktop, no meu notebook, enfim, estou lá na obra, e colocar também um arquivo que justifique isso, que prove isso. Tá? Ó, eu venho aqui selecionar, eu posso aqui escolher qualquer que seja o arquivo, vou botar aqui, por exemplo, selecionar aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver, um arquivo qualquer aqui, só tem aqui na minha área de trabalho, tá? Selecionar aqui um PDF, um Excel, ó, e automaticamente vai carregar, ok? Eu vou tirar aqui, mas só para mostrar para vocês como é que faz, ó, certo? Eu selecionei. E o que é que vai acontecer a partir desse momento? Quando eu faço essa solicitação, o sistema ele envia um e-mail automático. Para quem é esse e-mail? Vamos supor que eu seja engenheiro da obra, tá? Estou solicitando essa verba extra e o meu diretor, o meu gerente de sala técnica, lá do planejamento, lá no escritório, está cadastrado como responsável pela aprovação da verba extra, a verba adicional. Então, quando eu colocar aqui, ó, adicionar, automaticamente o sistema está gerando essa solicitação e vai estar enviando para o responsável. Esse responsável que foi cadastrado no sistema com o e-mail dele vai receber todas essas informações, certo? Vai receber todas essas informações que eu coloquei e vai ou não aprovar. Então, o que é que acontece? Ó, eu fiz a solicitação, o e-mail já foi disparado e eu estou aqui com a informação. Existe uma verba adicional pendente para essa atividade. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, revisão 01, a primeira solicitação que eu fiz, pedi 50 mil reais, o novo valor, que hoje é 350, passaria para, 250, desculpa, passaria para 300 mil, está aqui a minha justificativa, ok? E está aqui, ó, o e-mail foi enviado, está aqui a informação de que o e-mail foi enviado para o responsável pela autorização. Ainda está pendente, ou seja, a pessoa que recebeu ainda não aprovou ou não verificou, ainda está pendente. E tem um arquivo em anexo, como eu tinha colocado, que eu posso baixar. Pronto, bem simples, solicitei a minha verba adicional e quando o responsável abrir o e-mail dele, vai lá ter todas as informações que vocês estão vendo aqui, justificativa, link para ele poder baixar o arquivo e ele vai ou não estar aprovando essa verba adicional. Tranquilo? Solicitação de verba adicional, a gente já falou de alocação. Vamos para um terceiro ponto agora, ainda dentro dessa aba de tarefa. Vou continuar aqui no meu ambiente, terceiro pavimento. Fizemos a alocação, fizemos a solicitação de verba adicional e agora a gente vai para outro ponto bastante importante. Continuando ainda nessa aba de ações, tá? Essa caixinha aqui azul, ações. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, só relembrando, que eu solicitei a minha verba, eu fiz a alocação para essas duas minhas primeiras tarefas e fiz a solicitação da minha verba adicional para essa minha terceira tarefa de alvenaria de elevação. Está pendente, por isso que ainda está aqui o valor de 250 mil. A gente solicitou 50 mil, está pendente a aprovação, 300 mil. Já estou analisando, ver se realmente libera ou não esse dinheiro, tá? Para a gente poder executar a tarefa. Vamos agora para encerrar essa caixinha azul aqui. A gente vai agora para esse item aqui que é super bacana, que é o desmembramento. O que é desmembrar? Eu tenho uma tarefa, um valor aqui, vamos agora para o 802.04. Vamos trabalhar agora com emestramento. Eu tenho 70 mil reais orçado no meu sistema para executar essa tarefa. E essa tarefa, eu vou precisar utilizar ela de diversas formas. Como assim de diversas formas? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso.
Eu vou fechar com a minha equipe, eu vou fechar com o meu funcionário a execução de apenas metade do meu pavimento. Eu tenho aqui o orçado do pavimento todo, 70 mil, e eu vou fechar com ele somente a primeira parte. Eu não vou fazer a alocação do valor total ainda, eu vou gastar aqui somente metade desse serviço. Então, Joaquim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse contrato lá? Como é que eu vou gerar esse meu contrato, essa minha carteirinha a partir do que eu quero realmente executar? Ou seja, são 4 apartamentos dentro do pavimento. 4, vamos supor que sejam 4. Ó, vou fechar 2 com a minha equipe para fazer emestramento, contramarca e encunhamento. Então, eu só vou precisar aqui 50% de 35 mil reais nesse primeiro momento. Então, eu venho aqui, ó, ações, desmembramento, ok? E abrir essa tela. Abrir a tela do meu desmembramento. Olha só como é bacana essa função. Eu tenho um saldo completo de 70 mil reais, certo? E como eu disse, eu só vou gastar no primeiro momento 50% do valor. Então, você está vendo aqui, ó, o nome da tarefa que ele puxou automático foi o quê? O mesmo da tarefa pai. Essa expressão é bacana porque a gente sempre usa ela dentro do sistema. A gente chama a tarefa grande, tá? 70 mil, a gente chama ela de tarefa pai. E o desmembramento vai gerar as filhas, tá? As tarefas filhas. Então, como eu disse para vocês, eu estou aqui supondo que, olha só, isso aqui foi uma informação que eu fiz, tá? A priori, então ele já gravou. Porém, a gente está no terceiro pavimento, lembra? Então, vamos lá. Eu vou dizer que é dos apartamentos 301 e 302. Nesse campo aqui de descrição, eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar aqui a informação que eu quiser. Mas eu estou dizendo aqui que estou desmembrando 35 mil reais para os meus apartamentos 301 e 302. Olha, existe a possibilidade nessa função de desmembramento de alocar diretamente já a equipe. Eu, particularmente, aconselho a vocês não fazerem isso. Você pode, tá? É aquele mesmo processo de alocação. Ó. Equipe, nome da equipe, ou funcionário, nome do funcionário. Você pode já fazer o quê? Desmembramento e alocação. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer dessa forma. Eu prefiro desmembrar as minhas atividades e depois eu trabalhar com a alocação. Mas fica à vontade, você pode fazer esse processo aqui também. Eu vou fazer da forma que eu tenho costume, que é somente desmembrando a atividade. O que é bacana dessa parte é que lá na inserção de dados da gente, a gente inseriu todas as nossas unidades de serviço e todos os nossos locais de serviço. Então aqui já apareceu para mim as unidades, no caso eu só tenho uma, que é a torre teste, ó, tá? Que aqui nessas unidades, como eu falei, pode ser torre teste, ó. Olha só, área comum, tarefas extras, tá? Eu vou deixar aqui como minha torre teste. Então quando eu coloco minha unidade de torre teste, já puxa os 10 pavimentos, que são os locais que a gente criou. O que é que acontece? Selecionei a minha atividade, defini o meu valor e coloquei a descrição dela. Então eu posso vir aqui e seleciono aqui meu terceiro pavimento e ó, clico aqui para jogar para o outro lado. Se eu colocar tudo, vai tudo. Entendeu? Isso aqui é só para você ficar com esse jogo de levar para um lado e para o outro. Eu vou selecionar aqui meu terceiro pavimento, que é onde a gente está trabalhando, ok? E vou desmembrar a minha tarefa. Diferente do que a gente viu naquele primeiro momento, a gente fez a alocação e ele puxou somente as datas de início e término do meu planejamento, que foram definidas lá na inserção da tarefa no sistema, no primeiro momento lá, a tarefa que a gente importou com início e término planejado. Nessa função de desmembramento, como eu estou criando uma tarefa nova, como assim, Joaquim, tarefa nova? Existe a função de criar tarefa, que é o que eu vou mostrar depois aqui. Porém, você concorda comigo que na hora que eu estou desmembrando essa tarefa, eu tô ali criando uma filha, né? Mas ela não deixa de ser uma tarefa nova. É uma tarefa aqui que eu defini somente para os meus 2 apartamentos. Então eu posso vir com a minha data planejada de início, ó,
Você está vendo que ele já puxou a minha data de hoje, então aqui é 19/4, certo? E agora eu vou definir alguns dados para essa tarefa. Vamos lá. Eu vou aqui, por exemplo, colocar latência. O que é latência? Vamos supor que eu tenha fechado com a minha equipe para que essa tarefa seja feita em 3 dias. Então, o que é que acontece? Eu vou definir que essa tarefa foi em 3 dias, porém eu vou deixar aqui um dia a mais de latência, que é o que? É um dia de folga. Tá? Essa latência seria uma folga. E como eu disse, defini aqui 3 dias de duração. Ok. Esse campo, apartamento, certo? Ele está dizendo aqui como se fosse um campo obrigatório. O que seria isso? Isso daqui é para eu definir qual o local exato, né? Eu posso definir o local exato que eu estou utilizando esse desmembramento. Eu vou deixar aqui, por exemplo, como eu botei, 301/302. Tranquilo? Estou dizendo aqui que esses são os locais em que eu estou fazendo o meu desmembramento. Fiz isso, deixei aqui sequenciado datas e também, mais uma vez, eu tenho uma outra flag aqui, ó, em que eu posso dizer que teve ou não improdutividade. Deixa eu só voltar aqui, pronto. Eu tenho que deixar aqui somente com... Oi? Pode sim, pode ir. Tá perto, quer que eu troque? Mas tá tudo ainda. Eu tô achando estranho que ele falou que faltava 7 minutos, aí tá em 8 minutos, tá indo. Pode ir. Porque assim, quando falta pra gravar, ele começa a contagem regressiva do lado. E essa contagem regressiva não tá rolando. Então, sai o jogo, pode ir. Quando aparecer aqui, eu te aviso. Tranquilo. Então vamos lá. Nessa tela, eu consigo aqui, nesse terceiro campo, colocar o apartamento que eu vou estar fazendo onde estou desmembrando. Certo? Essa função, para vocês entenderem, ela é uma função que ela está sendo desenvolvida ainda dentro do sistema, que vai servir em um outro momento, tá? Mas só para adiantar para vocês, essa função ela vai servir para você dizer exatamente onde está sendo feito esse desmembramento e onde você vai estar onde você vai estar usando essa tarefa. A priori, nesse momento, vocês não devem se preocupar com essa tarefa. Qualquer atualização, qualquer ajuste no sistema, porque o sistema, como eu disse para vocês, está sempre em desenvolvimento, está sempre em melhoria, a gente vai repassando a vocês. Mas para esse treinamento, para essa função de desmembramento, não vamos nos preocupar com isso agora. Continuando aqui a parte ainda em movimentação na aba tarefas, tá? A gente agora vai trabalhar com essa caixinha azul aqui, ó, esse azul escuro, que contém todas essas funções ainda relacionadas à tarefa. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos começar pela primeira, vamos criar uma nova tarefa. A criação da nova tarefa dentro do sistema, nem todo mundo pode criar. Isso aqui, eu gosto sempre de frisar essa parte. Você, para criar uma tarefa, você tem que ter o perfil selecionado para isso. E ela sempre é passível de uma aprovação. Assim como a verba adicional, ela tem uma pessoa para aprovar essa verba, um gestor maior. A criação de uma tarefa também só é liberada após uma aprovação. Então, vocês vão ver que é bem parecido a questão de solicitar uma verba adicional com a criação de uma nova tarefa. No final, eu fiz a criação, fiz a solicitação, porém, uma pessoa precisa aprovar isso para que ela entre na minha relação lá das minhas tarefas criadas, que não foram orçadas no momento inicial da importação do sistema. Importação das tarefas no sistema. Então vamos lá. Movimentação, tarefas, né? Como eu mostrei para vocês. Vamos lá aqui de novo, rapidinho. Ações, nova tarefa. Vou criar aqui uma tarefa qualquer. 002. Vou dizer aqui que é alvenaria teste. Terceiro pavimento, que a gente está trabalhando sempre no terceiro, não quero fugir daqui. Eu vou criar uma tarefa aqui de R$10.000. Eu seleciono a unidade, vamos dizer que seja metro quadrado. A data que eu estou criando, ou seja, minha data base dessa tarefa, eu vou estar criando aqui como fosse hoje, dia 19. Esse número de unidades, eu recomendo que vocês não utilizem esse campo, mas só para explicar,
Isso aqui seria para quantas unidades eu estou criando, né? Mas quando você está criando uma tarefa genérica, você pode deixar ela lá toda completa, tá? Não precisa você colocar isso aqui não. Uma observação, essa tarefa, uma observação qualquer, você pode estar aqui colocando. Uma justificativa, só, tarefa não contemplada no orçamento. Ok. Opa, errei aqui. Feio. A gente corrige. Contemplada no orçamento. Tarefa, que é uma justificativa que eu coloquei. Tarefa não contemplada no orçamento. É contemplada. Preencher de novo aqui. Não está dando certo aqui. Tarefa não orçada. Esse item de inspeção obrigatória, eu também não preciso se preocupar com ele. Como eu disse, sempre tem alguns itens que estão sendo inseridos de acordo com a customização do sistema, a aperfeiçoação do sistema, mas esse item aqui, ele trabalha juntamente com outro sistema nosso, que é o sistema de gestão da qualidade, em que eu posso já definir que essa atividade ela é passível de uma inspeção de qualidade obrigatória. Então, na criação das tarefas, eu já posso estar marcando esse flag, ok? E também, mais uma vez, a caixinha de improdutividade dizer que eu estou nessa tarefa por conta de uma improdutividade que eu tive. Tá? Vou selecionar aqui o local que eu estou criando essa tarefa, terceiro pavimento. A etapa, são aquelas etapas que eu mostrei para você, etapa de alvenaria, etapa de estrutura, de encunhamento. Aqui a gente está falando de alvenaria, então tá aqui, ó, a gente já vai puxar que é da minha etapa de alvenaria de elevação. Minha data de início, mesma coisa, eu posso criar retroativa. Vou criar a partir de hoje. Data de término planejada aqui, ó. Opa, dia 24. Uma dica de medição para quem vai estar executando lá a medição no final. Vou tirar aqui a observação e dica de medição, mas pode utilizar, tá? Isso aqui são campos que você pode utilizar normalmente. Eu não vou colocar aqui porque, enfim, não vem ao caso, mas você pode criar essa atividade, dizer uma dica de medição para quem vai estar executando essa medição, uma observação importante que você queira colocar, certo? E eu tenho aqui mais 3 itens de bloqueio, tá? Porque eu quero o seguinte, sabe, Joaquim, como é que você está criando uma atividade e quer bloquear ela para alocação? Como é uma atividade que está sendo criada e não importada para dentro do sistema via CSV, o que é que acontece? Eu posso entrar nela depois e fazer essa edição, então eu posso bloqueá-la depois para que ela seja alocada. Eu posso sugerir que ela não entre para pagamento, como também posso bloquear ela para que ela não seja passível de desmembramento. Mesma coisa aqui, ó, um arquivo que eu posso puxar de dentro do meu sistema, né, de dentro do meu computador, desculpa, e anexar. Aí eu vou criar ela aqui, ó. Deixa eu ver que foi criado. Opa, esqueci o código aqui. Vou deixar aqui 002. Tarefa criada com sucesso. Vamos lá procurar a tarefa. Terceiro pavimento. Opa, minha tarefa não apareceu. Como assim, Joaquim? A gente criou a tarefa e não apareceu? Lembre-se, ela foi enviado um e-mail que foi criada uma nova tarefa e o responsável pela aprovação dessa nova tarefa ainda não liberou. Aí eu venho aqui, ó, e vejo, por exemplo, a aprovação. Olha a aprovação que é. São tarefas que eu criei. Ok? Como eu estou com o perfil de administrador, né? Então eu consigo fazer todas as funções. Eu tenho aqui, ó, para mim, tá? Eu entrei no sistema, vi aqui as tarefas que estão pendentes de aprovação. Vamos lá, mais uma vez, movimentação, tarefas, ações. Verbo adicional foi aquilo que a gente mostrou no item anterior, tá? Do vídeo anterior. Quer dizer, na primeira parte do vídeo, sobre tarefas, a gente mostrou como é feita a verbo adicional. Então, eu vou entrar aqui em aprovação, ó, que é o terceiro item. Eu tenho aprovar ou reprovar. Um aprovar. Aqui, ó. Foi essa aqui que a gente criou agora, ó. Aprovei, ó. Tá aqui, ok. Tá tudo tranquilinho. Foi aprovado, 10 mil reais que eu solicitei. Isso aqui, um gestor habilitado para fazer isso vai conseguir fazer essa aprovação. Vamos voltar lá em tarefas para a gente ver agora se ela já está aparecendo, se ela já está disponível para que eu possa fazer a alocação e utilizar ela em campo. Olha só, está em vermelho, tá vendo? Ó?
Porque é uma tarefa nova, uma tarefa que foi criada depois, que não estava orçada. Essas tarefas são importantes porque lá na frente, lá a gente vai ver relatórios de estouro, por exemplo. A gente vai ver lá a lista de tarefas que foram criadas, mas não estavam orçadas. Então a gente vai ver todas essas tarefas em vermelho lá que tiveram que ser criadas, que não estavam orçadas, ou seja, mais um outro relatório que nos mostra o andamento do dia a dia da obra em relação a essa questão de controle de mão de obra. Tranquilo? Criação de tarefas. Então vamos lá, vamos para o próximo item agora, que é a questão da importação de tarefas. Ok? A gente já passou por nova tarefa, verbo adicional, lá no primeiro momento, que é aqui a mesma coisa. A aprovação dessa solicitação de nova tarefa. Lembrando, a aprovação é a aprovação das novas tarefas, não é a aprovação de verbo adicional. E vamos agora para importação de tarefa. Importação de tarefa nada mais é do que eu puxar essas tarefas de um arquivo chamado template, que eu criei no meu computador, na minha máquina. Vamos supor que eu tenho aqui 10 tarefas. Então, para eu não criar uma a uma, eu tenho aqui um modelo de arquivo que eu posso estar... ele tem disponível dentro do sistema. Eu entrei aqui, vocês viram? Eu tenho aqui na parte de importação de tarefa, ó, o layout de importação, no qual eu vou baixar aqui para vocês. Ó. Eu posso preenchê-lo, certo? Aqui, ó, explicando que é a instrução para o layout do arquivo, ó, explicando tudo que eu devo fazer para poder importar essa tarefa. O que é bacana é que é o seguinte, esse item a gente utiliza muito quando nós vamos criar o ambiente de vocês. Quando a gente fecha o contrato, a gente vai criar um ambiente, que a gente chama na parte de implantação, né? A gente vai criar um ambiente de vocês, vai filtrar o orçamento, vai pegar as tarefas e retirar a mão de obra, retirar o que é relacionado a material, relacionado a encargos. Então a gente tem aqui um orçamento de uma obra inteira. Então você imagina só a quantidade de tarefas que tem e seria inviável a gente estar criando tarefa por tarefa dentro do sistema. Então a gente utiliza essa parte de importação de tarefa, tá? Para poder puxar um arquivo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem até aqui alguns exemplos, ó. Tá aqui, por exemplo, templates criados, ó. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, esse aqui, ó. Tá? Esse template padrão teste aqui, ó. Eu vou sair aqui da minha tela para mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, agora a gente vai para o quarto item, certo? Da nosso campo de ações, que é a importação das tarefas. Eu vim aqui, vocês viram, eu fui um pouco rápido, mas vamos lá. Tarefas, movimentação, tarefa, ações, importação de tarefa. Esse item nada mais é do que o item que a gente utiliza para importar um número grande de tarefas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a explicação, ou seja, do layout, de como é feito qual o passo a passo para o preenchimento desse template. Lembrando que o template também foi disponibilizado para vocês, juntamente na implantação, caso vocês queiram fazer esse preenchimento completo de várias atividades ao mesmo tempo. E eis aqui o modelo desse template. Ó. Ele é um template que ele contempla todas essas colunas, é um arquivo em Excel, tá vendo? Ó? E eu posso estar colocando diversas tarefas ao mesmo tempo, para não ter que criar uma a uma. Você imagina só a gente criar um ambiente desse, com um orçamento de uma obra gigantesca, assim, uma obra grande, ou seja lá o tamanho da obra que for. Mas imagina só ter que criar tarefa a tarefa naquele processo de criação de tarefa. Aquele processo de criação de tarefas unitárias é mais para você gerenciar uma ou outra tarefa. Criar várias ao mesmo tempo, a gente aconselha que você use esse template. Ele é bem simples, ó. Nada mais é do que você preencher o centro de custo da tua obra, ok? Que é o código do centro de custo, que eu mostrei para vocês lá na hora da criação do centro de custo. A gente mostrou qual era o código dele, tá? Aqui a gente usa, que é o de teste, né? O código da tarefa. Isso fica a critério de vocês, o código que vocês vão definir para cada tarefa. A descrição. Vocês estão vendo aqui que são aqueles mesmos campos de criação. Ó. Descrição. Observação, complemento, o valor da tarefa. O valor base, a data para esse valor. A unidade, o código da unidade que essa tarefa está sendo criada. Tá vendo? Ó? Código do local, o nome do local, a etapa, certo? Vou abrir aqui a descrição da etapa. Eu posso criar aqui que é a etapa, código da etapa, vamos supor que eu boto aqui alvenaria, ó, alve, e aqui a descrição, alvenaria, certo? Bem simples. A unidade, código da minha, deixa eu abrir aqui para ficar melhor, ó,
Opa. Código da tarefa pai, eu posso estar criando uma tarefa pai já com as suas filhas, né, no caso. Data de início tempo planejado. E aqui eu posso ainda colocar já a alocação, ó, valor alocado e código da equipe. Eu estou falando assim mais rápido porque essa parte de inserção de dados, de templates, né, eu aconselho que vocês tenham sempre muito cuidado em fazer isso. Fica disponibilizado para vocês fazerem, tá? Não é uma coisa que seja complicada de ser feita, porém tem também o nosso suporte para isso, tá? Porque essa primeira importação macro já é feita por nós na hora de criação do ambiente, na implantação do sistema aí na obra. Então, fica aqui disponível para vocês estão recebendo esses arquivos, porém, eu aconselho também que vocês sempre entrem em contato conosco para fazer essa parte, tá? Nosso suporte também está disponibilizado para isso, ok? Vamos voltar aqui para o sistema. Nada mais seria do que eu selecionar aqui, ó, um template, por exemplo, aqui, um que eu fiz aqui de um cliente. Então, eu vou aqui, boto ele para verificar, está tudo ok. Ele importa várias atividades ao mesmo tempo. Tranquilo? Qualquer dúvida, tudo que venha a gerar dúvida, a gente tem também, nosso suporte foi disponibilizado para vocês, tá? Vamos voltar aqui para nossas tarefas, continuando aqui. Importar tarefa, bloqueio de verba de tarefa. O próximo item aqui, opa, selecionei. Vamos lá. Como o próprio nome diz, isso aqui eu estou entrando em uma tarefa, eu como gestor, e eu vou, por algum motivo, seja ele qual for, acontecer na minha obra, eu tenho lá orçado uma tarefa, vamos supor, de 100 mil reais. Vamos selecionar aqui uma tarefa. Alvenaria aqui, vamos supor. Ó, eu botei aqui Alver. Você vê que já apareceu algumas tarefas aqui para mim. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, aquela lá de teste que a gente criou. Lembra aquela que a gente criou lá de 10 mil? Né? Eu posso fazer um bloqueio do valor dela. Essa é uma opção que tem dentro do sistema, ela é bem usual. Algumas pessoas utilizam ela, enfim, motivos diversos. É bloquear parte da verba que está orçada, tá? E depois você pode também estar liberando, tá? Eu posso escrever aqui o motivo, então, escrever aqui qualquer coisa e vou adicionar. Ó. Eu bloqueei uma tarefa. Ó, vai ter aqui o log de como eu bloqueei, ó. Tá vendo? Era 10 mil, o saldo atual agora só tem 5, o saldo 5, por quê? Porque eu bloqueei 5 mil. Vocês entenderam como foi esse bloqueio? Eu fiz o bloqueio da minha tarefa, selecionei, coloquei uma justificativa, tá aqui as minhas tarefas bloqueadas, ó, eu posso vir aqui de novo, ó, movimentação, tarefas, ó, ações, bloqueio de verba de tarefa. Vocês viram que já apareceu o meu log, né? Ó, já apareceu quais são as tarefas que tem verba bloqueada. E essa caixinha aqui no canto direito de cada uma dessas tarefas é para eu identificar o motivo que foi bloqueado, o quanto, de onde foi bloqueado e qual é o saldo. Tranquilo? Isso é só para bloquear alguma necessidade que vocês tenham de bloquear verbas de uma tarefa. Continuando aqui no nosso campo de tarefas. Vamos lá. Agora a gente vem aqui para tarefas múltiplas. Isso aqui é bem bacana, essa função. Essa parte de tarefas múltiplas, como o nome já diz, é para eu fazer várias funções ao mesmo tempo. Vou puxar aqui, por exemplo, ó, eu fiz um pesquisar direto, como vocês viram. E ele puxou todas as atividades do meu orçamento. Você dá sempre essa função de pesquisar sem fazer filtro, ele vai puxar todas as tarefas do teu orçamento, ok? Então o que é que acontece? Eu entrei aqui, movimentação, tarefas, voltando, ações, tarefas múltiplas. E pesquisei aqui minhas tarefas. Eu tenho 3 campos. Como a gente não falou ainda de pacote, depois eu volto e falo aqui trabalhar com os pacotes multiplamente. Eu tenho as tarefas, pacotes e tenho ajuda. Ajuda nada mais é do que informações, né, que vocês queiram consultar, né, sobre desmembramento, sobre pacote, verba adicional. São algumas informações que estão disponíveis dentro do sistema para que vocês operem. Mas para vocês entenderem, por exemplo, tarefas, eu vou pesquisar aqui, ó, todas. Pesquisei todas as tarefas. Ah, Joaquim, mas aqui está muito grande, eu não quero isso tudo.
Vamos aqui, pesquisa avançada, ó. Vamos lá, de novo, ó. Abriu mais campos de filtro para mim. Que eu vou selecionar aqui, ó, torre. Vamos trabalhar com o terceiro pavimento, a gente tá sempre com ele. Vamos lá. Olha o que ele fez, ó. Puxou todas as tarefas que a gente tá mexendo lá no terceiro pavimento, ó. Entendeu? Entendido? Então vamos lá. O que é que eu posso fazer de tarefas múltiplas? Eu tenho esses campos aqui, ó, ao lado de cada tarefa, certo? Tem esses campinhos aqui, ó, certo? E aqui em cima eu tenho esse menu. Opa, mas eu não selecionei nenhuma tarefa. Exatamente, eu só posso fazer alguma coisa se eu selecionar as tarefas. Vou selecionar aqui, por exemplo, essa aqui de... que a gente não mexeu ainda, massa interna. Marquei. Meu menu já vai abrir, ó. Olha a quantidade de coisas que eu posso fazer ao mesmo tempo. Você vai ver que só selecionou uma. Aí não faz sentido. Uma a gente trabalha lá onde a gente estava. Vamos fazer aqui com mais. Selecionar essa. Isso aqui eu estou selecionando de um pavimento só, mas quando a gente deu pesquisar lá, a gente pode puxar todas as tarefas que tem do orçamento. Eu posso trabalhar com tarefas de todos os lugares. Selecionei aqui 4 tarefas. Meu menu. O próprio nome aqui já diz. Eu posso gerar um pacote dessas 4 tarefas. Isso aqui eu vou mostrar depois na geração de pacotes. Posso deletar as 4 tarefas. Opa! Olha a informação. As tarefas abaixo serão deletadas permanentemente. Isso aqui não é todo mundo que consegue fazer, né? Então, como o próprio nome já diz, deletar. Eu posso deletar todas ao mesmo tempo. Você viu que foi as 4 que eu selecionei, para não ter que fazer uma a uma. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com tarefas múltiplas. Certo? Desmembrar. Desmembrar as tarefas ao mesmo tempo. Saiu aqui, mas aqui não está aparecendo todas as tarefas. Como assim? Bem simples, ó. Vamos aqui verificar aqui um detalhe. Eu tenho uma tarefa de 5.000, eu tenho uma tarefa de 250, outra de 90 e outra de 55.000. O menor valor das minhas tarefas é R$5.000, que é essa tarefa aqui, ok? Quando eu vou desmembrar essas tarefas, você há de convir comigo que o máximo que eu vou poder desmembrar é 5.000. Ou seja, eu posso tirar no máximo R$5.000 de cada tarefa. Por quê? Porque o sistema está trabalhando de forma que ele identifica qual o valor máximo que eu posso estar desmembrando. Consequentemente, ele está puxando esse valor máximo do menor valor que existe entre as 4 tarefas de saldo, tá? Nesse caso aqui eu estou com os saldos completos, então ele está puxando aqui R$5.000, que é o valor limite. Então o que acontece? Se eu selecionar aqui desmembramento dessas 4 tarefas, eu posso ir no máximo a R$5.000. Então ele vai desmembrar, aquele processo de desmembramento ele vai fazer ao mesmo tempo, ele vai desmembrar R$5.000 de cada uma, ok? Ó, vou fazer aqui, ó, teste, equipe, deixa eu ver aqui se eu tenho, ok? Selecionei aqui uma equipe daquelas que a gente criou, desmembrar, ó, olha o que ele vai fazer, ó. As tarefas foram desmembradas. Fechei. O que foi que eu fiz aqui? Quando a gente voltar lá para o terceiro pavimento, lá nas tarefas, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver logo. Não vamos deixar para depois, não. Vamos ver aqui em tarefas. Torre teste. Terceiro pavimento. Olha aqui as tarefas todas desmembradas, ó. Contrapiso foi em teste. Massa interna foi teste. Alvenaria de elevação criou aqui uma teste. E essa aqui também teste. Tá vendo? Ó? Eu desmembrei R$5.000 de cada uma ao mesmo tempo. Ou seja, isso pode auxiliar vocês na hora de desmembrar várias tarefas. Deu para entender essa parte? Ou seja, eu fiz um desmembramento múltiplo. Vamos voltar para lá. Tarefas múltiplas aqui em ações. Tá, vamos pesquisar aqui. Nossa pesquisa avançada, vamos continuar trabalhando aqui com o nosso terceiro pavimento. Pesquisei. Ó, já está aparecendo todas as minhas tarefas teste. Ó. Como eu saí e entrei de novo aqui, ó, tudo que foi desmembrado ao mesmo tempo. E todas passíveis de alocação. Aqui mesma coisa, não selecionei nenhuma. Aí, vamos supor que eu tenha feito esse desmembramento. Agora eu vou selecionar aqui, ó, todos os meus testes.
Cadê a outra aqui? Ok, 4, é isso? Pronto, selecionei 4 tarefas que foram desmembradas ao mesmo tempo. Posso selecionar verbas adicionais para as 4 ao mesmo tempo, que é o que diz aqui. Ok? E posso também gerar o pacote com elas 4, ó. Isso aqui eu vou mostrar depois, calma, vou mostrar como é que faz a parte de criação de pacotes. Aqui eu estou mostrando tarefas primeiro, uma a uma, depois a gente vai mostrar como é que cria os pacotes, que é bem mais simples. Ok? Então, eu fiz aqui meu desmembramento múltiplo. Posso solicitar verba adicional para as 4. Supor que eu possa botar aqui uma coisa, ó, R$1.000 aqui. Vou botar aqui, ó, teste. O que é que ele está fazendo? Ele vai solicitar R$1.000 para todas as tarefas. Ou seja, foi uma solicitação múltipla. Então, é bem tranquilo isso. Nada mais é do que fazer essas funções que a gente tem passado até agora, de tarefas, aqui sendo feitas ao mesmo tempo. A pessoa que está cadastrada aqui, responsável, acabou de receber aqui a solicitação para aprovar 4 verbas extras. Tá? Só para vocês entenderem o que foi que eu fiz, de R$1.000 cada uma, como eu fiz aqui agora. Essa parte de geração e inspeção do Quiz Quality é um outro sistema nosso, que é o sistema de gestão da qualidade, e que eu falei anteriormente, que a gente pode estar vinculando cada tarefa a uma inspeção de qualidade. Então eu posso também fazer essa solicitação de inspeção múltipla ao mesmo tempo, tá? São esses 2 itens aqui, gerar a inspeção e marcar a inspeção. Tranquilo? Então, esses aqui são os itens de movimentação, tarefas, ações. A gente passou por nova tarefa, verba adicional, aprovação, importação, bloqueio, tarefas múltiplas. Esse item aqui, agora vocês ainda não se preocupem, que também é a parte que vocês podem vincular a um outro sistema. Na aquisição do sistema de gestão da qualidade, isso aqui acaba sendo habilitado também. Ok? Então, pessoal, com isso a gente encerra esse nosso terceiro vídeo, tá? No qual vocês viram todos os itens relacionados à tarefa, ok? Vocês podem sempre estar voltando os vídeos, veem alguma dúvida que tenha, também pode estar entrando em contato conosco através do nosso suporte. E é isso.